Se você já treinou corrida ou conhece alguém que já treina corrida, com certeza você já ouviu as expressões ou a sigla Z1, Z2, Z3, Z4, né? Quem nunca ouviu um amigo que já corre, ou principalmente que treina como assessoria e diz para você: nossa, amanhã eu vou, na minha planilha, eu vou correr 5K a Z3, por exemplo. Mas me conta aí, você sabe o que significa essa sigla? Então hoje eu tô aqui para tentar explicar para vocês o que significa o Z1, Z2, Z3, Z4, que tanto o pessoal de corrida fala. Bom, galera, então Z1, Z2, Z3, Z4, é uma sigla que a gente usa para zonas de treinamento. Zonas de treinamento dentro da corrida é a intensidade em que aquele treino vai acontecer. Quando a gente treina musculação, você não estabelece um número de repetições e a carga que você vai usar para fazer um determinado exercício. Na corrida funciona do mesmo jeito. Eu vou determinar o tempo, né, ou distância que você vai fazer e eu vou estabelecer uma intensidade. Essa intensidade a gente chama, né, usa a sigla de Z1, Z2, Z3 e Z4, que seria zona de intensidade 1, zona de intensidade 2, zona de intensidade 3, zona de intensidade 4. Deu para entender? Então agora a gente vai entender melhor cada uma dessas zonas, o que a gente espera em cada uma delas. E um pouquinho antes da gente falar das zonas, vocês precisam entender também o seguinte: quando a gente fala de intensidade, a gente tem algumas maneiras de medir essa intensidade. A primeira delas e a mais usada é o tal do pace. Você sabe o que significa o pace? O pace é a velocidade em que você vai se manter durante a corrida, seja ela o tamanho que for. Pode ser uma corrida de 42 quilômetros, assim como uma corrida de 500 metros. Então o pace ele determina em que velocidade você vai correr. A segunda forma da gente medir a intensidade de uma corrida pode ser pela sua frequência cardíaca, porque nós estamos falando de intensidade. Se eu quero uma corrida mais intensa, naturalmente ela será mais rápida e a sua frequência cardíaca ficará mais alta. Se eu estou falando de uma corrida onde eu quero uma intensidade mais baixa, a velocidade vai ser mais baixa, menor, e a sua frequência cardíaca também fica menor. Então, também é um indicativo aí para medir a intensidade na qual você vai fazer a sua corrida. Ou ainda, tem mais um, a gente usa a percepção de esforço, que essa é muito importante, independente se você usa outra ferramenta. Porque eu, como treinadora, posso determinar para uma corrida uma intensidade leve para aquele dia. Mas você, naquele dia, pode ter uma percepção de esforço maior do que foi proposta no treino. Então tá aí, a terceira forma que a gente pode medir a intensidade de um treino de corrida é a percepção de esforço. O que é a percepção de esforço? É quando você se coloca a fazer uma atividade e ao final dela você vai relatar para o seu professor, né? Ou você vai fazer uma avaliação de como aquilo foi. Foi fácil? Foi difícil? Foi muito difícil ou foi extremamente difícil? Então, a percepção de esforço também pode ser usado como um marcador de intensidade para os treinos de corrida. Bom, agora que você já sabe então que zonas de treinamento é a intensidade com qual você vai realizar aquele treino, vamos entender o que significa cada um deles? Z1, Z2, Z3, Z4 e Z5. Z1, galera, o Z1, né? Intensidade mais baixa. Então, todo treino que você tiver, onde o marcador for zona Z1, você já sabe que a intensidade tem que ser baixa. Então, a sua frequência não vai se elevar muito, a sua percepção de esforço vai ser de um treino fácil, leve,
certo? E o seu pace, lembra que o pace é a velocidade, a sua velocidade durante esse treino não vai ser alta, vai ser o tal, por exemplo, do pace paquera, uma corrida tranquila. Esse é o nosso Z1. Z2. No Z2 ainda a intensidade é bem baixa. Claro que comparado ao Z1, ela é um pouco mais alta, mas ainda é uma corrida muito fácil de se fazer. Uma corrida na qual você até consegue conversar com alguém. Se você tiver que conversar, você consegue conversar. É possível, porque ainda é um treino muito fácil. Então, só relembrando, sua frequência cardíaca ainda estará mais baixa, o pace, a sua velocidade não será das mais altas e será uma corrida ainda fácil de se fazer, confortável. Z3, essa velocidade está subindo, então seu pace no Z3 ele já é aumentado, tá? Já é uma corrida mais moderada. Se você tiver que conversar, você até vai conseguir conversar, mas já vai ser mais incômodo para ficar falando. A intensidade já subiu um pouquinho mais, frequência cardíaca também. Giramos em torno aí pensando que seria uns 50% a gente pensando de 0 a 100. É uma corrida onde você ainda consegue permanecer às vezes por um longo período, mas você já sente uma intensidade subindo por aí. Z4, agora a parada ficou complicada. Já no Z4, gente, já não vai dar para grandes frases. Você consegue responder sim, não, né? Pequenas palavras curtas, a intensidade já subiu muito, frequência cardíaca já está alta e já passa a ser um treino muito mais incômodo, muito mais difícil. Então a sua percepção de esforço aqui já é bem intensa. Z5 seria a sua, a sua zona de treinamento mais forte, então extremamente forte. Se a gente pensar em percepção de esforço, seria aquele treino mesmo que a gente acaba na vala, né? Na sarjeta, cansado, extremamente cansado. Normalmente esses treinos a gente não sustenta por longas distâncias, eles são distâncias mais curtas, mas a intensidade é extremamente alta, a frequência cardíaca também está alta. Não dá para falar, dificilmente você vai conseguir falar, não dá mesmo, tá, gente? Então, o Z5 é a sua zona de treinamento mais difícil de se realizar. Então, galera, quando vocês fazem, por exemplo, um teste, como o teste de Cooper, a gente vai encontrar, vai calcular mediante ao seu resultado dentro do teste de Cooper, cada uma dessas zonas. Então, em que velocidade você deve correr para você atingir a sua zona 1? Em que velocidade você deve correr para você atingir a sua zona 5? E assim para cada uma delas. A gente consegue trazer mais refinamento para a sua corrida, para o seu treinamento. Ela acaba sendo muito mais específica para você, porque a sua zona 1 é diferente da zona 1 da sua amiga. Espero que vocês tenham entendido tudo sobre zonas de treino. Deu para entender que a sua zona de treino ela é diferente do seu coleguinha e que é muito importante você entender o que o seu professor, o seu treinador espera de você naquele dia. Não é todo dia que ele vai querer te matar num Z5. Mas é importante você saber o que tem para fazer naquele dia. Só assim você com certeza vai chegar mais rápido aos seus objetivos. Escute os seus treinadores, entendam o que cada treino tem como objetivo e bora treinar, né, galera?